Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a flexão das palavras em português. Nós temos flexão nominal e temos flexão verbal. Alguns casos importantes da nossa flexão nominal. Flexão de gênero. As palavras em português podem aparecer no masculino ou no feminino. Aí vamos fazer uma distinção entre palavras biformes e palavras uniformes quanto ao gênero. As palavras biformes, olhem aqui as mais importantes. Lobo, loba. É o mais comum em português, trocar a terminação O pela terminação A. Judeu, judia. Você tem a terminação ia. Leão, leoa, com a terminação oa. Duque, duquesa, a terminação esa. Hebreu, hebreia, terminação eia. Herói, heroína, terminação ina. Conde, condessa, terminação essa. São realmente os sufixos, né? Esse elemento final da palavra mais importante na formação do feminino em português. Mas nós temos palavras que são consideradas uniformes quanto ao gênero. O que isso quer dizer? Dá para ver pela formação, ó. Biformes, duas formas. Uniformes, uma única forma. A palavra criança, por exemplo, é uma palavra feminina, tá? Mas ela se refere tanto ao menino quanto à menina. E observem bem, um artigo só, porque ela é uma palavra feminina. A criança, que tanto pode ser o menino como a menina, eu vou dizer que é uma palavra sobrecomum. Vejam bem, ela é uniforme, ela só possui uma forma, por outro lado só se usa com um artigo. A criança, então eu vou chamá-la de palavra sobrecomum. A palavra artista admite os dois artigos, né? Eu posso falar o artista, posso falar a artista. Se eu digo o artista, eu entendo que a palavra artista é uma palavra masculina. Se eu digo a artista, eu entendo que a palavra é uma palavra feminina. Por isso ela pertence aos dois gêneros, não é? Vamos chamá-la, portanto, de comum de dois gêneros. Aquela palavra que admite os dois artigos, dependendo de ser masculino ou feminino. O jacaré, apenas um artigo, a palavra jacaré também é uniforme, ela não possui uma outra forma para o feminino, é uma palavra masculina, mas tanto se refere ao macho quanto à fêmea. O jacaré, apenas um artigo, eu digo que a palavra é epicena, é um substantivo epiceno. Um detalhe, a criança, o jacaré. Pessoa, nós dizemos sobrecomum. Animal, nós dizemos epiceno. Algumas palavras que têm gênero duvidoso que você deve gravar. Mas deve gravar mesmo, são palavras, todas que estão aqui no quadro, são palavras muito importantes para vocês. Ó, masculinos, vamos gravar porque às vezes o povo confunde, né? Ó, eu vou botar o artigo, tá? O telefonema, o champanha, o eclipse, o dó, com qualquer sentido, hein? O dó, o milhar, o suéter, o lança-perfume, o formicida, o grama, com sentido de peso, massa. Palavras que são femininas, ó. A cal, a alface, a omoplata, a aguardente, a grafite, a cataplasma, a mousse, a dinamite, a faringe. Provavelmente você já trocou algumas em outras épocas, não é verdade? Masculinos ou femininos, indiferentemente, estão aqui três importantes. Você tanto pode dizer o personagem, como dizer a personagem. O diabetes, a diabetes. O laringe, a laringe. Não confunda com aquela outra ali que é faringe. A palavra faringe é apenas feminina, tá bom? Outra flexão é a flexão de número, ou seja, singular e plural. O mais comum em português é simplesmente se acrescentar a letra S. Livro, livros. Lei, leis. Quase todas as palavras apresentam esse tipo de flexão. Agora olha alguns casos especiais aqui. Éter, éteres. Palavra paroxítono terminada em R, acrescenta ES. Luz, luzes. Palavra terminada em Z, qualquer tipo, acrescenta ES. Ananás. Palavra oxítona terminada na letra S, acrescenta também ES. Então vocês têm aqui três situações em que se acrescenta a terminação ES. Éteres, luzes, ananáses. Quando eu digo luzes, vale para qualquer palavra terminada em Z. Inclusive, por exemplo, arroz. Plural de arroz é arrozes.
pouco usado pelo sentido da palavra. Se houver necessidade, a regra é essa aqui. Luz, luzes, arroz, arrozes, gravidez, gravidezes, etc. Agora observe as palavras terminadas em IL, funil e fóssil. Quando ela é oxítona, funil, você apenas troca o L por S, funil, funis. Fóssil, ela é paroxítona terminada em IL. Então você vai fazer dessa maneira, ó, fósseis, com ditongo EI, evidentemente acompanhado da letra S. Papel, papéis. Nível, níveis. Ou seja, agora a palavra termina em el. El e el. Da mesma forma, vamos observar se ela é oxítona ou paroxítona. Papel, oxítona terminada em el, você faz com ditongo aberto. Papéis, ditongo aberto ei, daí o acento. Nível é paroxítona terminada em L, você faz níveis com ditongo fechado, já que a sílaba tônica está ali, né? Níveis. Palavras terminadas em S, lápis, sendo paroxítona, ó, lápis, lápis. O que ocorreu aqui? A mesma palavra, né? A rigor você troca o artigo, o lápis, os lápis. Quer indicar o plural? Coloca o artigo plural, o lápis, os lápis. Se ela for proparoxítona também, o ônibus, os ônibus. Ela só não pode ser oxítona que a gente cai aqui, né? Ananás, sendo oxítona, está aqui o S, né? Você vai formar o plural com ES, como nós já tínhamos comentado. Então, o lápis, os lápis. Palavra terminada em X. Palavra terminada em X não possui também plural. Você apenas troca o artigo se houver necessidade. O tórax, os tórax. Não mexam na palavra se ela terminar em X. Algumas palavras avançam a sílaba tônica no plural. Júnior é uma palavra que tem esta sílaba tônica aqui, ju, olha o acentinho ali, júnior, plural de júnior, juniores, olha aqui, estão vendo que eu passei um tracinho ali, né, juniores, essa é a pronúncia, juniores. Da mesma forma, sênior, seniores, a sílaba tônica avança, a gente ouve muito por aí errado, né, os júniores, o que está errado, hein, os juniores. Caráter, caráter no plural, caracteres. A sílaba tônica passou durar para té. O detalhezinho da volta ali da letra C, né? Que aparecia aqui antigamente. Caráter, caracteres. A sílaba tônica passou a ser a sílaba seguinte. Casos especiais da nossa flexão de número. Essa vai chocar vocês. Olha bem. Você que gosta de futebol aberto, né? Se prepara aí. Prepara que essa vai te chocar. Gol, plural de gol. Oficialmente falando, pelos dicionários, pelo vocabulário ortográfico da língua, teria que ser goles ou gois. É um choque, né? Você não precisa por aí falando, não vai sair por aí falando dessa maneira, que você não vai nem conseguir se comunicar, né? Isso é uma linguagem escrita, não dá mais para tirar gols, que é a forma corrente do linguajar do dia a dia, não dá. Você não vai para um campo de futebol ficar gritando goles ou gois para tudo quanto é lado que vão te interpretar mal, continue a falar gols, mas bota na sua cabeça que o plural oficial dessa palavra só pode ser goles ou gois. Ainda está registrado dessa maneira. Gols com S aqui é considerada ainda uma forma popular, tá bom? Esta seria, em termos de prova, realmente a forma precisa. Ou as duas, né? Goles ou gois. Eu sei que você não vai ter coragem de falar assim não, mas prova é prova, vai ter que lembrar disso aqui. Mel, palavra estranha também, ó. Meles ou méis. Também é uma palavra difícil de você encontrar no plural, né? Por isso é estranha quando eu digo meles ou méis, mas que é o plural preciso, né? Cós. Você pode fazer coses acrescentando o S ou manter a palavra invariável. Os cós. Os coses ou os cós. Agora veja esse caso aqui muito interessante do diminutivo, aquele diminutivo terminado com zinho, quer dizer, com a letra Z ali. Balão, balãozinho. Essa regrinha se refere apenas às palavras que terminam em zinho. Tá? O diminutivo apresenta aquela letra Z, que nem sempre isso ocorre. Então tem lá, balão, balãozinho. Como é que se faz o plural desse tipo de palavra? Ó, pega a palavra no grau normal. Balãozinho é o diminutivo. Diminutivo de balão. Escreve a palavra no grau normal. Nunca deixe de aplicar essa regra, você não vai errar nenhuma. Balão. Plural de balão qual é? Balões. Balões. Está aqui o plural. O que eu fiz na sequência? Cortei a letra S. Tá bom? Corta a letra S do plural. Você tem balões.
e acrescento aqui a terminação zinhos. Daí eu ter balõezinhos. Outro exemplo, papel. Como é que você faria com papel? Papelzinho. Você pega a palavra papel, papéis, corta o S e acrescenta zinhos. O que eu tenho? Papeizinhos. O problema dos substantivos terminados em ão é bastante complexo em português. Eu vou pedir a você que grave essas palavras que eu vou comentar aqui, porque não é querer realmente se confundir. Essas palavras aparecem muito. Eu peço, repito isso, peço que você grave essas palavras. Alguns minutos dá para colocar essas palavras na cabeça e você vai ter condição de se dar bem numa questão de concurso. No problema do grau, nós vamos fazer uma distinção entre o grau do substantivo e o grau do adjetivo. Grau do substantivo. Substantivo pode aparecer no grau normal. Livro. Você não aumenta nem diminui a palavra. Livro. Pode aparecer no grau aumentativo, que eu vou dividir em sintético e analítico. O grau aumentativo sintético é aquele que se faz através de um sufixo. Pode ver lá, livro, livrão. Aquele ão me diz que a palavra está no grau aumentativo. Analítico através de uma palavra que você vai colocar ali junto do substantivo. Por exemplo, grande, livro, grande. Nota bem que livro grande é a mesma coisa que livrão. Então, livro grande, livro enorme, uma palavra qualquer que aumente o tamanho da palavra livro, né? Então, o aumentativo pode ser sintético ou analítico. Entendo o sintético através de um sufixo, entendo o analítico através de uma palavra que ajude a dar essa ideia de aumento, né? No caso ali, a palavra grande. Por outro lado, o substantivo pode estar no grau diminutivo, muito simples também. Mesma coisa, diminutivo sintético, livrinho, livreto, uma palavra, um sufixo assim que dê a ideia de diminuição. E o analítico através de uma palavra que vai ajudar, né? Livro pequeno, livro diminuto. Então é bem simples aqui o problema do grau do substantivo. O grau do adjetivo é um pouquinho mais complexo, mas também não é uma coisa que a gente possa considerar difícil, não. Acompanha direitinho que você não vai ter problema algum. O grau do adjetivo, nós vamos falar o seguinte, grau normal, da mesma forma que o substantivo. Por exemplo, o adjetivo alto, numa frase qualquer, ele é alto, está no grau normal. Você pode pegar o adjetivo e usá-lo numa comparação.
Aí eu vou dizer que o grau comparativo pode ser de superioridade quando se diz mais alto que. Por exemplo, Pedro é mais alto que Antônio. A palavra alto ali, nós dizemos que está no grau comparativo de superioridade. Necessariamente você vai ter os dois elementos sendo comparados. O grau comparativo de inferioridade é só trocar a palavra mais pela palavra menos. Pedro é menos alto que Antônio. A palavra alto, com menos na frente, estaria no grau comparativo de inferioridade. E você pode igualar os dois seres, né? O comparativo de igualdade. Pedro é tão alto como ou quanto. Pedro é tão alto como Antônio, ou quanto Antônio. Nesse caso aqui do mais alto que, pode aparecer do que. Mais alto do que. Tanto faz. Mais alto que ou mais alto do que. Bom, saindo do comparativo, nós vamos ter o terceiro tipo, que é o grau superlativo. O grau superlativo pode ser absoluto ou relativo. Então vejam bem, grau superlativo, absoluto, que pode ser sintético ou analítico. Já vimos que o sintético é através de um sufixo e o analítico é através de uma palavra auxiliar, não é isso? Ó, grau superlativo, absoluto, sintético ou analítico. Isso aqui equivale a uma espécie de um aumentativo, né, do próprio adjetivo. Quando eu uso um sufixo altíssimo, eu tenho o grau superlativo, absoluto, sintético. Quando eu uso uma palavra ao lado, muito, muito alto, bastante alto, tem o mesmo valor da palavra altíssimo, né? Eu vou dizer que está no grau superlativo, absoluto, analítico, tá bom? O sintético altíssimo, por meio do sufixo, e o analítico através da palavra muito ou semelhante, muito alto. E temos o grau superlativo relativo, que ocorre quando você tem uma pessoa e você quer tirá-la do grupo, um ser qualquer. Há um grupo, você quer colocá-la em destaque. Como é que se faz? Ó, o superlativo relativo de superioridade. Abreviei a palavrinha aqui, tá? De superioridade. Quando você diz o mais alto de. Notem bem que não é mais alto, é o mais. Aí bota um destaque, né? O mais alto de. Por exemplo, Pedro é o mais alto da família. Tá bom? O mais alto da família. Você põe a palavra Pedro ali em destaque, ou melhor dizendo, o adjetivo, né, alto em destaque. É o mais alto da família. Isso é o grau superlativo relativo de superioridade. Aí é só trocar mais por menos, né? Você vai cair no grau superlativo relativo de inferioridade. Pedro é o menos alto da família. Tá, gente? Isso aqui que se chama grau superlativo relativo. Olha uma observação aqui. Se eu não apresento para vocês e cai algo assim numa prova, realmente você não vai ter condição de acertar. Palavras como menor e pior. Há outras, né? Maior, por exemplo. Mas essas duas é que são as problemáticas. Menor e pior formam sempre graus de superioridade. Seja o comparativo, seja o superlativo relativo. O cão é menor que o cavalo. A tendência da pessoa é dizer que é grau de comparativo de inferioridade. Acontece que a palavra menor quer dizer mais pequena. Esse é o valor dela, na sua origem, tá? Então a palavra mais está aqui. Mais pequeno. O cão é mais pequeno que o cavalo. Para não dizer mais pequeno, eu vou dizer que o cão é menor que o cavalo. Como está subentendida a palavra mais, eu vou dizer que essa aqui estaria num grau comparativo, ó, cão e cavalo, né? Dois seres, um grau comparativo de superioridade. Meus amigos, agora nós vamos passar para a flexão verbal. Vamos distinguir, primeiramente, a flexão de modos e de tempos. Nós temos três modos em português: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Começando a falar do modo indicativo. O modo indicativo é aquele em que o verbo se apresenta de maneira real, concreta, que não dá margem a dúvidas. Enquanto que no subjuntivo, a gente vai ver mais adiante, o verbo vai se apresentar de maneira hipotética, duvidosa. Então, no modo indicativo, nós vamos fazer a distinção entre o presente, o pretérito com a divisão e o futuro também com essa divisão. Então eu estou pegando um verbo regular, nós já vimos o que é verbo regular, e estou conjugando, para a gente lembrar aquelas terminações de cada tempo e modo. Indicativo, portanto o presente, presente do indicativo do verbo cantar. Eu canto, cantas, canta. Cantamos, cantais, cantam. Você nota bem que esse O
vai aparecer em praticamente todos os verbos da língua, vai indicar a primeira pessoa. Depois o S, aqui não tem nada, o MOS, o IS e o M, só que as terminações dos verbos que aparecem em quase todos os tempos. Quase todos os tempos. E vão indicar exatamente qual é a pessoa e qual é o número. Então, o pretérito, o passado, né? O presente está aqui conjugado, o modelinho do verbo cantar. Vamos pegar agora as formas do passado, chamado pretérito, né? Em gramática. Pretérito pode ser perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Pretérito perfeito indica uma ação realmente extinta, sem dar margem a dúvidas. Eu cantei, a coisa aconteceu. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Se você observar bem, o finalzinho é diferente do presente, né? Esse aqui em especial me chama a atenção, eu gostaria que chamasse a atenção de você, tá? Cantaste, o STE da segunda pessoa, que no plural vai ser STES, né? Esse elemento só aparece no pretérito perfeito. Então caracteriza, a gente pode entender assim, que caracteriza para nós o pretérito perfeito, tá bom? Cantei, cantaste, você fica sabendo que o verbo está no pretérito perfeito. O pretérito pode ser imperfeito. Imperfeito, que é aquele que vai indicar uma ação prolongada no passado. Uma ação que se prolongava num determinado momento do passado. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Aí você vai observar que existe esse VA. Ó, VA aparecendo em todas elas com uma pequena alteração aqui para VE, né? Cantar, vez. Então esse elemento, VA, caracteriza o pretérito imperfeito dos verbos de primeira conjugação, como é o caso do verbo cantar. Se eu tiver um de segunda, vender, eu não vou ter vá, eu vou ter ia. Vendia, vendias, vendia, etc. Esses verbos aí estariam no pretérito imperfeito. Cantava e vendia. O mais que perfeito é aquele tempo que indica uma ação passada em relação a outra ação também passada. Então você tem sempre as duas ações passadas, tá? Uma anterior à outra que também já era passada. Isso é a característica do pretérito mais que perfeito. Graficamente falando, nós temos o seguinte, morfologicamente falando, nós temos o seguinte, eu cantara, com esse RA. Você deve estar lembrando disso, não é verdade? Cantara, tu cantaras, ele cantara. Eu vendera, tu venderas, ele vendera, etc. Não é? Cantáramos, cantares, cantaram. O RA, átono, se fosse tônico seria futuro, cantará, como a gente vai ver aqui embaixo. Eu cantará. A sílaba tônica é esse aqui, não é o RA. Então isso aqui é a característica do tempo conhecido como o pretérito mais que perfeito do modo indicativo. O futuro também admite aquela divisão em futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente, futuro propriamente dito, né? Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Então você está expressando o fato verbal ali que já vai realmente acontecer. Cantarei, cantarás, cantará, cantaremos, cantareis e cantarão. Isso é o chamado futuro do presente. Nós temos o chamado futuro do pretérito. Antigamente chamava de condicional, modo condicional. Ó, cantaria, quando aparecer esse elemento aqui, iria, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Qualquer verbo, né? Nós cantaríamos, vós cantarias, eles cantariam. Voltando um pouquinho aqui, ó, futuro do presente. Cantarei, cantarás. Nós temos o RA, temos o RE. Pode ver que eles vão se alternando, né? RE, RA, RA, RE, etc. O RA vai caracterizar o futuro quando for tônico. Cantarás, tem o acentinho ali. É uma palavra oxida, terminada em AS, né? Tá lá. Agora, cantaras, cantaras. Com essa pronúncia em que o RA é átono, você cai aqui, não é verdade? Você cai aqui no pretérito mais que perfeito. Falar agora sobre
aqui botamos na ordem, foi? Ó, vende, tu, venda, você, vendamos nós, vendei vós e o vendam vocês. Está aqui conjugado, portanto, o imperativo afirmativo do verbo vender. Já o imperativo negativo é mais simples ainda do que o afirmativo. Ele sai todinho, todo ele, do presente do subjuntivo, mais a palavra não. Então, como nós tínhamos conjugado ali há pouco, né? O verbo vender, que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam, basta você tirar aquele que e colocar a palavra não. Ó, não vendas, tu, não venda, você, não vendamos, nós, não vendais, vós, não vendam, vocês. É fácil. Conjuga o presente subjuntivo, coloca a palavra não na frente e você tem automaticamente o imperativo negativo. Olha esses exemplos aqui, o uso que nós fazemos disso. Vende logo a tua casa. Essa frase está perfeita. Você observa aqui o pronome possessivo, tenha bastante atenção com isso. Há uma palavra na frase que é um indício de qual é o tratamento que eu estou utilizando. Tua, o pronome possessivo tua é um pronome de segunda pessoa. E se relaciona com o pronome tu. O verbo tem que acompanhar, ou vice-versa, né? Vende é vende tu. Eu vendo, tu vendeis. Lembram? Corta o S, você tem a palavra vende. Vende tu. Vende logo a tua casa. Ficaria errado eu dizer venda logo a tua casa. Porque o venda, como a gente vê aqui, é você. Ó, a sua casa. A casa de você, a sua casa. Então o verbo tem que ser de terceira pessoa. Venda logo a sua casa. Que eu venda, que tu vendas, que ele venda. Venda você. Não pode haver mistura. Isto é das coisas mais importantes. Não pode haver mistura de tratamento. Começou a tratar a pessoa por tu, tem que ir com tu até o final. Começou a tratar por você, tem que ir com você até o final. Então vocês observem na frase as palavras todas. Tá? Às vezes você encontra pronomes possessivos, encontra pronomes oblíquos, que evidentemente vão se referir à primeira, à segunda ou à terceira pessoa gramaticais. Nesse caso, o verbo no imperativo tem que acompanhar. Tá bom? Vende a tua casa, venda a sua casa. Olha um exemplo aqui com um negativo. Não digas que eu não te avisei. Olha bem aquela frase, pensa um pouquinho. Por que eu devo dizer não digas? Não digas tu. Porque eu tenho esse pronome oblíquo aqui, te, que se refere, claro, à palavra tu. Então sou obrigado a botar o verbo na segunda pessoa do singular do imperativo negativo nesse caso. Não digas tu que não te avisei. Tá bom? Isso foi a flexão, tudo que nós falamos até agora foi a flexão envolvendo modo e tempos, de um modo geral, né? Indicativo, subjuntivo, imperativo, os três modos. Dentro deles, aquelas divisões do presente, do pretérito e do futuro. A flexão de número, então, praticamente nós vimos dentro do outro caso, né? E a flexão de pessoa, ou seja, o verbo se flexiona em número, singular e plural, e se flexiona em pessoa, primeira, segunda e terceira. Quando eu digo eu ando, eu tenho a primeira pessoa. Esse O aqui me garante, eu ando, é a primeira pessoa. E é a primeira pessoa do singular, eu. Quando eu digo andamos, continua a primeira pessoa. Mas a flexão feita foi uma flexão de número, passa a ser plural. Então o verbo tem singular e tem plural. Quando eu digo falaste, eu tenho uma segunda pessoa, né? A segunda pessoa, tu, segunda pessoa do singular. Quando eu digo falastes, continua a segunda pessoa, porém eu passei para o plural, vós falastes. Então ela tem singular e tem plural. Tem primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular e do plural. É a flexão de número e de pessoa dos verbos em português. A flexão de voz. A flexão de voz, voz ativa, voz passiva e aqui na letra C a voz reflexiva. Um verbo está na voz ativa quando o sujeito pratica a ação verbal. O menino pintou a varanda. Olhem bem, pintar, o ato de pintar, alguém pratica a ação, que é o próprio sujeito. O verbo pintar é um verbo transitivo direto, como nós já vimos. Quem pinta, pinta alguma coisa. Aí você procura, cadê a coisa pintada? Você encontra a varanda. O que é isso mesmo, hein? Objeto direto, não é verdade? Verbo transitivo direto, objeto direto. Então, o menino pintou a varanda. Essa frase, nós dizemos que o verbo pintar aqui, no pretérito perfeito, pintou, se encontra na voz ativa. O sujeito é um sujeito ativo, ele é o agente. Por isso o verbo se diz na voz ativa. E a autêntica voz ativa deve ter o verbo transitivo direto.
estaria certa, mas ela não corresponderia mais a essa, porque ela teria um sentido diferente, uma conotaçãozinha ali diferente no tempo verbal, tá bom? Muito bem. E nós temos a passiva sintética. A passiva sintética, também chamada pronominal, é aquela que se expressa através de um verbo só. Aqui eu tenho dois, o auxiliar e o principal. Então essa é menorzinha, por isso eu chamo de passiva sintética e a outra de analítica. Chamo também de pronominal, por causa do pronome apassivador ser partícula passivador ou pronome apassivador. Então, quando eu digo pintou-se a varanda, nós já vimos isso em concordância, eu tenho a partícula passivadora, a varanda é o sujeito da oração, lembram? Não é o objeto direto por causa dessa palavra aqui. Então, a varanda, que é o sujeito, é um sujeito passivo, sofre ação verbal, eu digo que o verbo pintar está na voz passiva sintética ou pronominal, sempre que ocorrer a partícula passivadora se. E o verbo pode estar na voz reflexiva. Ó, o menino se pintou. Se na ativa o sujeito pratica ação, na passiva o sujeito sofre ação, o que vai ocorrer na reflexiva? É só ver pelo sentido da frase. O menino se pintou. Ele não pintou uma outra coisa ou uma outra pessoa, ele pintou ele mesmo. Então, nesse caso, o sujeito ao mesmo tempo pratica e sofre ação verbal. E esse se aqui eu entendo como um pronome reflexivo e eu vou dizer que o verbo se encontra na voz reflexiva. Vamos ver aqui alguns verbos cuja conjugação poderia enganar vocês em um concurso público. São verbos irregulares, um pouco perigosos. A gente tem que atentar para pelo menos esses tempos e pessoas que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver o problema dos verbos ver e vir no futuro do subjuntivo. Quando eu vir e não quando eu ver. Por exemplo, verbo ver troca a letra E para I. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, etc. Em todas as pessoas do futuro do subjuntivo, a letra E passa para I. Muito importante, você grave isso. O verbo vir, quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, etc. Então é só ir trocando aqui, né, alternando aquelas terminações que vocês já conhecem. Então, quando eu vir, quando tu vires, é o verbo ver. Nunca digam quando eu ver, que está errado, totalmente errado. E o verbo vir faz quando eu vier. Verbos derivados devem ser conjugados da mesma maneira que o seu verbo primitivo.
corrente, natural, né? Eu já reavi os meus documentos, só que está errado. Você não deve dizer eu já reavi os meus documentos, porque o verbo reaver é derivado do verbo haver. É derivado do verbo, ele se conjuga igual ao verbo haver. Nós vimos que esse verbo é efetivo, né? No presente indicativo ele é incompleto, mas nos outros tempos ele é completo e tem todas as pessoas. Como é que você conjuga o verbo haver no pretérito perfeito? Eu ouvi, eu ouvi, tu ouveste, ele ouve. Então, eu já reouve meus documentos. Prova é prova. Quer fazer uma prova assim? Vai dizer e vai escrever, eu já reouvi. Não me diga mais, não me escreva mais, eu já reavi. Não pode, essa forma não existe. Muito bem, então vocês viram que os verbos derivados devem ser conjugados da mesma maneira que o verbo primitivo. O verbo requerer não é propriamente derivado do querer. Ele segue o verbo querer só em algumas pessoas, em outras não. Então qual é o problema do verbo requerer? Muito fácil você pegar. Pega o presente indicativo do verbo requerer. Eu requeiro. A irregularidade está aqui. Eu requeiro. Tu requeres, ele requer. Nós requeremos, vós requereis, eles requerem. Tirando essa primeira pessoa, o verbo requerer vai se conjugar de maneira regular. O verbo querer não, ele transforma o radical em quis. Pelo que vocês estão vendo, é um tempo bastante problemático, né? O verbo polir tem a seguinte conjugação. Eu pulo, vamos gravar isso. Tu pules, ele pule, e não com O. Pulo, pules e pule. E alguém deve pensar, mas por que pulo? Não é o verbo pular? Pode ser as duas coisas, depende da frase, né? Existem formas que pertencem a mais de um verbo. O pulo pode ser o verbo pular, mas pode ser o verbo polir. Dar polimento, né? Então, eu pulo, tu pules, ele pule. Olha aí, ó, nós pulimos, vós polis, eles pulem e volta o. Então, o presente do indicativo é um pouquinho diferente do verbo polir. Outro verbo problemático numa prova, embora seja um verbo do nosso dia a dia, não é verdade? Ó, mobiliar, eu mobilio e não eu mobilio, como as pessoas normalmente falam. Na prova não vai valer o mobilio. Eu mobilio, com acento no i, nesse primeiro i. Tu mobilias, ele mobilia. Agora, mobiliamos, mobiliais. E na terceira do plural, o i volta a ser tônico. Mobiliam. Então vamos gravar o polir, o mobiliar, o requerer e esses verbos derivados de outros, tá? Isso aqui é muito importante também. É um grupo realmente imenso. Dezenas de verbos em português terminam em EAR. Eles têm a seguinte característica.
Estou pegando o verbo passear para modelo. O problema desses verbos, gente, é no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Tá bom? Interessa a vocês esse tempo, o presente. Então, ó, presente do indicativo. Eu passeio, tu passeias, ele passeia, nós passeamos, vós passeais, eles passeiam. Qual é a irregularidade que vocês percebem neles? Acrescentam a letra I, não é? Passear. Não existe esse I no infinitivo. Então criou-se aqui um ditongo, ó. Ei, e na terceira do plural, ei. Observem que em nós e vós o ditongo desaparece. Passeamos, passeais. Recusem qualquer verbo que apresente aquele ei, verbo terminado em ear, né? Naquelas pessoas. Passeamos, receiamos, isso não existe. Passeamos, receamos, etc. Tá? Então é na primeira, na segunda e na terceira do plural que nós vamos encontrar esse ditongo ei. Presente subjuntivo, mesma coisa. Que eu passeie, só mudar o finalzinho aqui, né? Que eu passeie, que tu passeies, que ele passeie. Olha agora, hein? Que nós passeemos, que vós passeis, que eles passeiem. Onde é que apareceu o ditongo, hein? Primeira, segunda e terceira do singular e na terceira do plural. Não aparece aqui que nós passeiemos, não pode. Nem aqui, passeieis, não pode aparecer. Nos outros tempos todos, você também não vai ter o ditongo. Eu passeava. Quando eu passear, por favor, tá? Só há o ditongo ei no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Os verbos terminados em iar se conjugam de maneira regular. Ó, o presente do indicativo do confiar que a gente vai pegar para modelo. Eu confio, tu confias, ele confia. Nós confiamos, vós confiais, eles confiam, né? Então você não tem o ditongo ei em pessoa nenhuma. Não confunda o verbo terminado em iar com o verbo terminado no infinitivo em ear. Está aqui o presente subjuntivo também. Você vai observar que não aparece o ditongo. Que eu confie, que tu confies, que ele confie, que nós confiemos, que vós confieis, que eles confiem. Tá bom? Muito bem. Aí eu dou uma observação sobre esses 5 verbos aqui. Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Ora, são verbos terminados em iar. Da mesma forma que o confiar. Olha só que coisa interessante ocorre com esses 5 verbos aqui. Eles se conjugam de maneira semelhante ao verbo passear, que pertence a outro grupo. Tá? Ou seja, eles vão apresentar aquele ditongo ei nas formas risotônicas, né? Primeira, segunda e terceira do singular e a terceira do plural. Então olhem só como é que se conjuga o verbo mediar no presente do indicativo. Eu medeio e não medio. A tendência é dizer medio. Eu medeio, tu medeias, ele medeia. Nós mediamos com i do infinitivo. Passeamos o é do infinitivo, mediamos o i do infinitivo. Vós mediais e volta o ditongo. Eles medeiam, tá bom? Nas mesmas pessoas, gente. Primeira, segunda e terceira. E na terceira do plural, esses verbos também ganham o ditongo ei. O presente subjuntivo dele, que eu medeie. Tu medeias, que ele medeie, que nós mediemos, que vós medieis, que eles medeiem, tá bom? Então, apesar de pertencer ao grupo dos verbos terminados em iar, esses 5 verbos se conjugam de maneira semelhante aos verbos do grupo ear. Verbos do tipo estourar, roubar, inteirar, aleijar, que apresentam um ditongo decrescente ou ei, tá? ou ei, né? Você não pode eliminar esse ditongo, né? Há uma tendência popular a dizer, ele rouba muito, né? A bomba sempre estoura na minha mão. Tá tudo errado, você não pode pegar o ditongo e transformar numa vogal, tá? Então o verbo inteirar, então quando a gente perde o dinheiro, não é tão comum isso, né? Você perde o dinheiro, aí encontra lá um conhecido, dá uma sorte danada, encontra um conhecido na rua, aí você pede, fulano, por favor, me inteira o dinheiro da minha passagem. Não é assim que a gente costuma falar? Inteira o dinheiro da minha passagem? Tá errado. É você falar direitinho, inteire o dinheiro da minha passagem. Provavelmente não vai ganhar o dinheiro, porque não vai entender mesmo, né? Mas pelo menos você fala certinho, inteire o dinheiro da minha passagem. Vamos conjugar então o verbo inteirar, ó. Presente indicativo. Eu inteiro, tu inteiras, ele inteira, nós inteiramos, vós inteirais, eles inteiram, tá? E por aí fora, né? Aleijo, aleijas, aleija, aleijamos, aleijais, aleijam. E não eu alejo, tu alejas, tá ok? Não transforma o ditongo desses verbos em uma vogal.
Um grupo de verbos irregulares tem uma característica em comum que realmente tem enganado bastante pessoas, né? O aderir, o competir, o discernir, o impelir, o expelir e outros terminados em impelir, há muitos outros. O preterir, o seguir, esse é o mais simples de todos, né? Eu quis colocar um mais simplesinho ali no meio. Você vai observar que eu sublinhei a letra E no infinitivo, né? Está lá a letra E sublinhada em todos aqueles verbos. O que ocorre com esse E? Ele vai passar para I na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. É um grupo de verbos irregulares muito grande. Estamos pegando alguns mais importantes, mas com certeza há muitos outros. Presente do indicativo, portanto, do verbo aderir. Olha só, pessoal, como é que se faz. Eu adiro. O E passa para I, mas só na primeira pessoa. Eu adiro. Tu aderes, ele adere, nós aderimos, vós aderis, eles aderem. Então aparece a letra E normalmente nas outras. Vou pegar um outro. Competir. Eu sei que você vai achar muito estranho isso, vai achar que está errado, né? Mas não está não. Como é que é então? Pensa um pouquinho aí e me diz. Isso aí. Eu compito. Ficou diferente, mas está certo. Eu compito, tu competes, ele compete. Nós competimos, vós competis, eles competem. Discerno, tá? Impilo. Esse aqui, então, é trecho, hein? Pessoas se enganam muito. Preterir. Preterir. Eu pretiro. Tu preteres, ele pretere. Aí depois só manter a letra E. O seguir é o simples do grupo, né? Aliás, a grande maioria desses verbos realmente são verbos simples. Você, pela prática do dia a dia, você não erra, não. Ninguém vai errar o verbo seguir. Vai. Eu sigo. Tu segues. Ele segue, etc. Então, nós temos aqui verbos que realmente são pouco conhecidos, né? O aderir, o discernir, o preterir, verbos pouco usados, e que têm todos o mesmo problema do verbo seguir, que a letra E, né, vai, então, ter que ser transformada em I, naquela primeira pessoa. Não esqueça, só na primeira pessoa, tá bom? Algumas observações envolvendo verbos de um modo geral. O presente do subjuntivo é derivado da primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. Isso só vai ter valor nos verbos irregulares, claro, né? Porque se o verbo for regular, é tudo igual. Tudo igual, então não vai ter valor nenhum isso. Agora, olha só o verbo caber. Eu caibo, e não cabo, hein? Não vai me falar cabo. Eu cabo, não. Eu caibo, tu cabes, ele cabe. Aí você pega, tira aquele O, que aparece normalmente no presente do indicativo, pega o radical, caibe, né? Houve alteração. Caber, caibe. Por isso ele é um verbo irregular. Aí que eu caiba, que tu caibas, que ele caiba, e vai com aquele caiba até o final. Aí você forma ali o presente do subjuntivo. Dizer, eu digo, o radical passou para dig, né? Eu digo, tu dizes, ele diz, etc. Me interessa só essa primeira pessoa. Pega esse dig aqui e coloca lá, ó. Que eu diga, que tu digas, que ele diga, que nós digamos, que vós digais, que eles digam. Isso aqui não funciona em meia dúzia de verbos em português. Geralmente aqueles verbos que têm uma ditongação. Por exemplo, estou, você fala que eu esteja, sou, que eu seja, mas são verbos também que vocês não vão errar, até pela nossa prática e por serem verbos, primeiro no presente, verbos simples, tá? Então, mas isso aqui ajuda bastante a gente a conjugar verbos. Lembra disso? Então, vou até pedir a vocês. Falei para lembrar, né? Então, vê se você consegue, na sua casa, sentado aí nessa poltrona, você consegue me dizer, rapidinho, qual é o presente do subjuntivo do verbo aderir? Aí você vai associar as duas coisas, vai? Se associou direitinho as duas coisas, você acertou. Não acabamos de ver que o aderir passa aquele é para ir? Eu adiro. O que você vai ter que fazer para conjugar, então, o presente do subjuntivo? Que eu adira, né? Que tu adiras, que ele adira, que nós adiramos, que vós adirais, que eles adiram. Vamos pegar um verbinho que nós vimos bem mais lá para trás. Qual seria o presente do subjuntivo do verbo abolir? Bom, se você pensou que eu abula, você não foi feliz na escolha, porque o verbo abolir, então eu vou lembrar você isso aí, se você se enganou, o verbo abolir nós vimos um pouquinho atrás, né? Que é um verbo defectivo, lembram? O verbo abolir não tem a primeira pessoa, eu. Se o verbo abolir não tem a primeira pessoa, ele não vai ter o presente do subjuntivo, que o presente subjuntivo é derivado exatamente dessa pessoa, não é? Então eu abulo não existe. Tu aboles, ele abole. Então eu não posso dizer que eu abula, que tu abulas, que as pessoas gostam de falar, né? Oficialmente não existe. O verbo defectivo, como nós tínhamos visto, não possui normalmente o presente do subjuntivo, tá bom? Então é isso aqui, ó, grava direitinho isso vai ajudar vocês a conjugar verbos irregulares, tá ok? A segunda pessoa do singular, do pretérito perfeito,
dá origem ao pretérito mais que perfeito, ao imperfeito do subjuntivo e ao futuro do subjuntivo. Aquele problema de derivação, né? Através do radical quando o verbo é irregular. Olha aqui o pretérito perfeito do verbo caber. Eu coube, tu coubeste, ele coube. Você pega essa segunda pessoa aqui, tá? Claro que aqui está igual, mas há verbos em que não há essa igualdade. Então, a segurança nós temos na segunda pessoa. Coubeste, pega essa pessoa, tira o STE, vamos fazer sempre isso. O que você encontra? Coube. Coloca o RA que caracteriza o mais que perfeito. Lembra que eu falei? Andara, andaras, andara. Pega o RA, coloca ali. Você tem eu coubera, tu couberas, ele coubera. Não vai falar cabeira porque aqui é coube. Aqui, pega o SSE, que caracteriza o imperfeito do subjuntivo. Coloca ao lado do coube. Se eu coubesse, se tu coubesses, se ele coubesse, etc. Pega o coube e coloca ao lado dele o R, que é a característica do futuro do subjuntivo. Você tem quando eu couber, quando tu couberes, quando ele couber. Nós tínhamos visto antes aquela derivação do presente do subjuntivo, né? Que sai do presente do indicativo na sua primeira pessoa. Agora estamos vendo esses três tempos aqui, ó. O pretérito mais que perfeito, o imperfeito subjuntivo e o futuro do subjuntivo, né? Que se derivam de onde? Da segunda pessoa do singular do pretérito perfeito. Tá? Então são dois casos de derivação de tempos que a gente deve realmente ter sempre em mente. Falar um pouquinho dos tempos compostos. Tudo que nós vimos até agora, nessa classificação toda dos tempos, tudo diz respeito aos tempos simples. Nós temos em português os chamados tempos compostos. Observem, o pretérito perfeito, composto, pretérito perfeito, ele é formado pelo presente do auxiliar, verbo ter ou verbo haver, mais o particípio do verbo principal. Então eu digo assim, eu tenho cantado, que eu tenha cantado. Vamos entender direitinho. Ó, o presente do auxiliar, esse é um presente do indicativo, eu tenho, e o tenha é presente do subjuntivo, não é? A junção do presente com o particípio me dá o pretérito perfeito composto. Aí você olha o auxiliar, o presente é presente do indicativo, então eu tenho cantado, eu vou classificá-lo como pretérito perfeito composto do indicativo. Olha o auxiliar, é o tenha, que é presente do subjuntivo, olha como é que eu vou classificá-lo, tá? Tenha mais o particípio, é um pretérito perfeito do subjuntivo. Eu posso dizer composto se eu quiser, mas não há a mínima necessidade. Porque o pretérito perfeito do subjuntivo só pode ser composto. Lembra que a forma simples é só o imperfeito? Então você pega isso aqui e diz que o verbo cantar, que é o verbo principal, está no pretérito perfeito do subjuntivo. Tá? O auxiliar dele é subjuntivo. Temos também um outro tempo composto que é o pretérito mais que perfeito. Ok? Pretérito mais que perfeito. Como é que se forma o pretérito mais que perfeito? Com o pretérito imperfeito do auxiliar, ter ou haver, mais o particípio do verbo principal. Ó, eu tinha, isso aqui é imperfeito, né? Isso aqui é imperfeito. Eu tinha cantado. Se eu tivesse cantado, tivesse é imperfeito do subjuntivo. Então o auxiliar nos dois casos está no imperfeito, não é verdade? Ó, tinha cantado. Como tinha é imperfeito do indicativo, o que eu vou dizer? Ó, tinha cantado. Esse verbo está no pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Essa formulazinha, essa regrinha, tá? É o imperfeito mais o particípio. Como esse de baixo tem o auxiliar no imperfeito do subjuntivo, vamos fazer a mesma coisa que fizemos em cima, né? Tivesse é subjuntivo. Então eu digo, ó, é o pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Também não precisa dizer mais que perfeito composto, por aquele mesmo motivo, né? Ó, pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Ele é formado do auxiliar, tá aqui, que é o verbo ter, pode ser houvesse, né? Falei que pode ser o verbo haver em qualquer um deles, né? O imperfeito do verbo auxiliar, mais o particípio do verbo principal. Isso constitui o pretérito mais que perfeito composto.
Outros tempos seriam, por exemplo, esses dois mais importantes, terei cantado e teria cantado. Aí não tem esse problema aqui dessa mistura, o presente forma uma coisa, o imperfeito forma outra. Você simplesmente vai olhar o verbo auxiliar, tá bom? No futuro, basta olhar o verbo auxiliar, ó. Terei cantado, teria cantado. O que é que nós temos então? Terei não é futuro do presente? Você vai dizer que terei cantado é um futuro do presente composto. Teria não é o futuro do pretérito, como nós vimos, né? Com essa terminação aqui, iria. Então, teria cantado seria o quê? O futuro do pretérito, teria, né? Futuro do pretérito composto. Terminada a flexão verbal, que é um problema de morfologia, nós vamos passar para a sintaxe, mais precisamente a análise sintática. Terminada a flexão verbal, que é um problema de morfologia, nós vamos passar para a sintaxe, mais precisamente a análise sintática. Nós vamos ver dentro da análise sintática os termos de oração, quer dizer, as funções sintáticas, e mais adiante a classificação das orações. Termos de oração, nós vamos dividir da seguinte maneira: os termos essenciais da oração, os termos integrantes e depois os termos acessórios. Os chamados termos essenciais são aqueles termos que, como o nome diz, devem aparecer na oração, salvo casos realmente excepcionais. Existem dois termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. O sujeito da oração é aquele ser a respeito do qual se diz alguma coisa. Você tem a frase, o menino correu. Afirmou-se alguma coisa, alguém correu. A respeito de quem eu estou afirmando isso? A respeito do menino. Eu posso fazer a pergunta, né? Quem correu? Quem correu? Aí eu digo, o menino. Então, o menino é o sujeito da oração. O sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, um substantivo ou pronome substantivo constituindo o sujeito. O menino possui apenas a palavra menino. O é um artigo, é um simples acompanhante do núcleo, portanto, possui apenas um núcleo. Eu vou dizer que o menino é um sujeito simples. Alguém me chamou. Eu coloquei esse exemplo, tá? Uma palavra só, como você está vendo, tá? Para que você não diga, eu temo que socorra, realmente eu vejo as pessoas fazerem isso, eu não gostaria de ver nenhum de vocês fazer isso, que você vá dizer numa prova que o alguém é um sujeito, constitui um sujeito indeterminado, em hipótese alguma. A palavra alguém está sozinha ali, além do predicado, né? Dá para perceber que ela constitui o sujeito. Quem me chamou? Alguém. Portanto, eu estou vendo a palavra. Não tem razão de ser nós classificarmos o alguém como um sujeito indeterminado. É um pronome indefinido. É um pronome indefinido atuando como sujeito de oração. É um sujeito simples. Não digam que os pronomes indefinidos constituem casos de sujeito indeterminado. Tá bom? Isso aqui é um sujeito simples. Você está vendo a palavra. Então é um sujeito simples, uma palavrinha só. Trabalhei muito. Agora você não está vendo a palavra. Mas a terminação verbal, esse izinho aqui, me garante que é eu. Eu trabalhei, não podia ser outra palavra, né? Como se trata da palavra eu, que não foi escrita, eu vou dizer que é um sujeito simples. Vamos classificar o sujeito. É um sujeito simples. Eu. Tem a característica de estar oculto, estar subentendido, não é? Estar elíptico. Eu posso até acrescentar, isso aqui é um sujeito oculto, mas não é a classificação. Isso eu quero deixar claro. Classificação, segundo a nomenclatura gramatical brasileira, tá? Segundo a nomenclatura gramatical brasileira, que é o órgão, é um livro, é lei, de dar nome às coisas, né? O sujeito é simples, composto, indeterminado e oração sem sujeito. Portanto, não está prevista a palavra oculto como classificação. Podem dizer, então, que isso aqui é um sujeito simples, eu. Se quiser acrescentar, você diz, ele está oculto, está subentendido, mas a classificação teria que ser simples. O homem que chegou é meu irmão. Agora a gente vai lembrar um pouquinho, né, aquelas nossas aulas de regência. Quer ver só? Nessa frase aqui, eu tenho dois verbos, não tem? Chegou e é. Portanto, eu tenho o quê? Se eu tenho dois verbos, nós temos necessariamente duas orações. A primeira oração, lembra a divisão que nós fizemos? O homem, você pula o quê, né? O homem é meu irmão. Então, aqui dentro, ó, eu posso passar uma barra aqui se eu quiser, né? E encontrar a oração que chegou. Esse que, você deve estar lembrado, esse que é um pronome relativo, o qual chegou. Os pronomes relativos têm função sintática, né? Um pronome relativo muito especial é o que? Porque ele é uma palavra especial. O que pode ser uma infinidade de coisas. Então, quando o que atuar
como pronome relativo, aparecer na frase como pronome relativo, você vai fazer o seguinte, tá? Vai pegar, para ter certeza qual é a função sintática dele, ó, pega o antecedente dele, palavra antes dele, e coloca no lugar do que? Ou de outro pronome relativo qualquer. O que eu teria aqui? O homem chegou. O homem chegou. Nessa frase, se eu for analisar o homem, se tiver dúvida, você pergunta o seguinte: que chegou? Quem chegou? Qual foi a informação que eu fiz mesmo? O homem chegou. Então, ao perguntar quem chegou, você vai ver, o homem é o sujeito, não é? Como a palavra que está no lugar da palavra homem, isso é muito bacana, muito importante, hein? Ó, o que, substituindo a palavra homem, o homem chegou. A palavra homem seria o sujeito. Então, qual é o sujeito da segunda oração? É o que. Então, o que é uma palavrinha só, eu teria que classificar como um sujeito simples. A palavra que pode ser objeto direto, objeto indireto, uma série de coisas, tá? Apareceu o que aqui na função de sujeito da oração, portanto, um sujeito simples. Esse caso aqui é muito delicado e você vai estranhar bastante. Vai estranhar bastante. Quando você vê o pronome oblíquo, mandei ele, a tendência natural, gente, é dizer que o é objeto direto, que é a função básica dele. Mas com um verbo desse tipo, ó, mandar, vamos ver quais são os verbos? Mandar, fazer, deixar, chamados verbos causativos. Ver, sentir e ouvir, chamados verbos sensitivos. Tá? Com esses verbos, está aqui o mandar, e um infinitivo, sair, é um verbo que está no infinitivo. Quando você encontrar um pronome oblíquo, você teria a seguinte divisão das orações. Sempre. Não há possibilidade de ser diferente. Ó. Primeira oração seria simplesmente mandei. Eu mandei. O pronome oblíquo vai ter que pertencer à segunda oração. É como se eu dissesse, mandei que ele saísse, né? Mandei que ele saísse. Você vai ver o seguinte, quem mandou? Qual é o sujeito da primeira oração? Pergunta, quem mandou? Eu. Está aqui, o izinho me garante, né? Eu mandei. O sujeito da primeira é a palavra eu. Qual é o sujeito da segunda? Quem é que vai sair? Não é o o? Esse o é quem vai sair. Então ele não é considerado objeto direto do mandar. Tá bom? O objeto direto do mandar é tudo. O que é que eu mandei? O sair. Ele sair. Tá bom? E seria a segunda oração toda. Este o que pertence à segunda oração atua na realidade como sujeito daquele infinitivo. Eu posso dizer que ele é um sujeito simples, é a classificação normal dele, mas há um nome especial que alguns gramáticos colocam. Chama isso aqui de sujeito de infinitivo. Não é muito comum em prova essa expressão, não. Mas caso apareça, você fica sabendo do que se trata, né? É aquele pronome oblíquo que atua como sujeito de um verbo no infinitivo. Tá bom, gente? Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Não está escrito aqui, mas vamos lá oralmente. Se eu falar assim, ó. Deixei-a, para mudar o verbo, né? Deixei-a falar tranquilamente. Deixei-a falar tranquilamente, tá? Quem deixou? Eu deixei. Quem é que vai falar tranquilamente? Não é esse a? Deixei que ela falasse tranquilamente? Então esse a, da mesma forma que o pronome o, seria aí nessa nova frase um sujeito de infinitivo. Sujeito de infinitivo ou uma classificação mais comum realmente de sujeito simples. Essa é delicada. Quero que você estude, leia, observe essa fita várias vezes até fixar bem esse problema do sujeito de infinitivo. Tá bom? Bom, o sujeito então, ó, simples, um núcleo só, e o sujeito pode ser composto. Muito fácil. Nós até vimos isso em concordância verbal, não é verdade? Ó, Paulo e Teresa foram ao cinema. Agora, quando eu pergunto quem foi ao cinema, eu vou esbarrar ali em duas palavras, dois substantivos ligados pela palavra e. Quem foi ao cinema? Paulo e Teresa. Então não é mais uma pessoa só. Eu tenho dois substantivos. Eu tenho, portanto, o que, gente? Dois núcleos. Ó, Paulo, Teresa, dois núcleos. Eu vou chamar aquilo ali de sujeito composto. Muito simples. Dispensa até maiores comentários, não é? Nós temos o chamado sujeito indeterminado. Então, aquelas situações em que existe o sujeito, realmente ele existe, não confunda com o sujeito inexistente, ou a chamada oração sem sujeito. Existe o sujeito sim, você não sabe qual é, ou não quer precisar qual é, então a frase não te garante, né? Quando eu digo rasgar uma revista, eu peço a vocês encarecidamente que não digam que o sujeito é eles. Por favor, presta bem atenção, ó. Rasgaram está na terceira pessoa do plural? Está. Mas a palavra eles está escrita? Não está escrita.
Então, quando o verbo está na terceira pessoa do plural, diz em português que o sujeito está indeterminado. Deixa eu dar um exemplo prático do nosso dia a dia, para você entender direitinho isso. Você está no seu quarto, está lendo uma revista, tá? Aí você vai dar uma saída, vai fazer uma outra coisa qualquer, deixa a revista em cima da sua cama. Aí você volta alguns minutos depois e encontra a revista rasgada. O que você fala normalmente, hein? Ih, rasgaram minha revista. Não é? Sem pensar, você diz, rasgaram minha revista. Por que você usou o verbo no plural? Porque você desconhece, você não sabe quem rasgou a revista. Poxa, será que foi mais de uma pessoa? 10 pessoas entraram e todo mundo sabeu a sua revista? Claro que não. Deve ter sido o quê, gente? Uma pessoa, uma criança. Provavelmente uma criança entrou no seu quarto, pegou a sua revista e rasgou. E você diz logo, rasgaram. Isso é um processo do português de indeterminar o sujeito, tá ok? Se você encontrar o verbo na terceira pessoa do plural, sem a palavra eles escrita no texto, pode até ter aparecido antes, bem antes, mas se apareceu ali, você fica sabendo que o sujeito é eles, né? Dessa maneira, não. Isso aqui eu vou dizer que é um sujeito indeterminado. Nada me garante que foi mais de uma pessoa. Por que eu vou dizer rasgaram no plural, né? Só se eu entender que aqui é um sujeito indeterminado. O precisa-se de ajuda. A memória, como é que vai aí? E a memória, hein? Precisa-se de ajuda. Lembra desse ser? Alguém precisa de ajuda. Não é? Aquele ser que pode ser partícula passivadora ou símbolo de indeterminação do sujeito. Como o verbo precisar é um verbo transitivo e indireto, explicamos isso na nossa aulinha de concordância. Ó, quem precisa de alguma coisa. Ficamos na concordância e na regência, né? A palavra ser é considerado um símbolo de indeterminação do sujeito. Alguém precisa e eu não sei quem é. Tá? Se o verbo for intransitivo também, aqui se vive bem. Né? Se o verbo for de ligação, ficou-se triste. Nota que esse ser, em todos os casos aí, quer dizer alguém. Só não confunda com a frase do tipo comprou-se o jornal. Cuidado, hein? Aí é aquele negócio, o jornal foi comprado, não é? Em que eu teria o ser uma partícula passivadora. Comprou-se o jornal, o verbo comprar é transitivo direto. Ali eu teria um sujeito simples, o jornal. Coisa vista que eu estou lembrando para vocês, tá bom? Então nós temos em português esses dois processos de indeterminação do sujeito, tá bom? Há algumas situações em que a oração não possui o sujeito. Apresenta apenas o predicado, é a chamada oração sem sujeito ou, segundo alguns, o sujeito inexistente. Preferência para dizer oração sem sujeito. Primeiro caso, verbo haver. Nós tínhamos visto isso lá em concordância. Havia muitos erros, né? Havia muitos erros. O verbo haver significando existir. Existiam muitos erros. Verbo haver significando existir ou tempo. Algumas situações que ele indica tempo. Há dias que eu não estudo, tá? Então está aqui o verbo haver indicando, significando existir, e também naquelas situações em que ele vai significar tempo. Então o verbo haver nesta frase não possui sujeito, é um verbo impessoal, como nós já tínhamos visto, e nós dizemos que a oração é uma oração sem sujeito. Faz 3 dias que não saio. Nesse período você tem 2 verbos, ó, o faz e o verbo saio. Então vamos fazer uma divisão aqui, ó, geralmente antes do que, né? Ó, faz 3 dias é uma oração, que não saio é outra. A primeira oração apresenta o verbo fazer indicando tempo decorrido, né? O verbo fazer indicando tempo de um modo geral, pode ser o tempo decorrido, pode ser o tempo meteorológico. Uma frase como ontem fez 30 graus, ontem fez 30 graus, um tempo meteorológico, né? E aqui o chamado tempo decorrido. Quer dizer, verbo fazer indicando tempo de um modo geral não admite plural, como nós vimos em concordância. Por que mesmo? Porque é um verbo impessoal. Então esta oração aqui, a primeira oração, faz 3 dias, possui apenas o predicado. É um segundo caso de oração sem sujeito. Evidentemente a segunda tem o sujeito eu. Ontem choveu muito. Essa é muito fácil, né? O verbo chover indica fenômeno da natureza. O verbo que indica fenômeno da natureza, é claro que não pode apresentar sujeito. Você não pode atribuir a ninguém o ato de chover, né? Você não pode conjugar eu chovo, inclusive, na primeira pessoa. É um verbo chamado impessoal, por ser um fenômeno da natureza, só se conjuga na terceira pessoa, não é? Então, verbos que indicam fenômeno da natureza são verbos que também constituem oração sem sujeito. Tomem cuidado que, às vezes, esses verbos aparecem de maneira figurada, né? Pode falar assim, choveram tomates sobre o orador. Choveram tomates sobre o orador. Sentido figurado, que evidentemente ali não é chuva, não é água, tá? Que é apenas dizer uma grande quantidade de tomates que foram lançados sobre o orador. Ali teria sujeito sim. Choveram tomates, seria a palavra tomate. Aqui é chover no sentido literal.
chuva, água, né? Então ontem choveu muito, eu vou dizer que essa oração também não possui sujeito, apenas o predicado. O verbo ser também quando indica tempo, horas ou datas em especial, né? Ó, são 2 horas. Disse que o verbo ser, embora ele vá ao plural, para concordar com o número de horas, ele também constitui casos de oração sem sujeito. Então, frases desse tipo com o verbo ser também possuem apenas o predicado. Estão aqui as 4 situações realmente mais importantes de oração sem sujeito em português. Você não pode desconhecer nenhuma delas. O outro termo essencial é o predicado. Falamos um pouquinho sobre o sujeito, né? Vimos que o sujeito tem a classificação em 4 partes, né? Sujeito simples, composto, indeterminado e oração sem sujeito. E agora vamos falar um pouquinho sobre o predicado, que é tudo aquilo que não é o sujeito. Tudo aquilo que não é o sujeito na frase, eu vou dizer que é o predicado. Você pode entender também que o predicado é o verbo, sempre o verbo, e tudo aquilo que acompanhar o verbo. Seus complementos, né? Adjuntos, predicativos, o que estiver acompanhando o verbo, vai constituir com ele o predicado da oração. Classificação do predicado. O predicado pode ser nominal. O predicado nominal é aquele formado por um verbo de ligação mais predicativo. Aí você deve ter ficado muito feliz que você com certeza sabe o que é o verbo de ligação, né? Aqueles verbinhos ser, estar, parecer, ficar, continuar. Só que eu lembro a vocês que nem sempre são de ligação, como nós já estudamos, não é verdade? Não fica tão alegre a ponto de só decorar aquele negócio, não. Você vai ter na cabeça que aqueles verbos podem ser de ligação ou não. Quando é que um verbo é de ligação mesmo, hein? Quando é um verbo de estado ou mudança de estado, são os verbos daquela relação famosa, que com certeza você tem na sua cabeça, né? Mas desde que esteja acompanhado de um predicativo, tá? Que é aquela qualidade ou estado, né? Do sujeito, que vai qualificar o sujeito. Olhem bem aqui, a moça está doente. A moça está doente. Aí você tem o sujeito a moça, um sujeito simples. O verbo está e a palavra doente, os dois juntos, constituem o predicado da oração. Está doente. Muito bem. Aí vamos analisar esse predicado. Eu tenho o verbo estar, que é um verbo de ligação. É da relação dos verbos de ligação, está acompanhado de um predicativo. Né? Por que doente é um predicativo? Porque a palavra doente se refere ao sujeito. Né? Está qualificando, está dando o estado em que se encontra o sujeito. Então eu tenho o verbo de ligação e eu tenho o predicativo. Isto aqui é que é chamado predicado nominal. Recebe o nome de predicado nominal, porque a palavra mais importante não é o verbo, é o nome. Né? Substantivo e adjetivo, a gente costuma chamar de nome genérico, tá? Nome substantivo e nome adjetivo, que se opõe ao verbo. Então o nome adjetivo é a palavra mais importante, né? Moça doente, você nem precisa botar o estar. O estar faz a ligação, né, entre a palavra doente e a palavra moça. Então eu tenho ali a palavra mais importante, o núcleo. O núcleo aqui do predicado é a palavra doente. Núcleo. Como a palavra doente é o nome, eu vou dizer que o predicado é nominal. O núcleo é o nome adjetivo. O predicado vai ser verbal quando o verbo for transitivo ou intransitivo. Ou seja, quando o verbo não for o quê, gente? Quando o verbo não for de ligação, né? Quando o verbo não for de ligação, nós vamos falar então que o predicado é verbal. Ó, a moça fez os doces. Quem faz alguma coisa, a coisa feita está ali, os doces, né? Aquilo tudo que nós já estudamos. O verbo fazer é um verbo o que mesmo? É um verbo transitivo direto. Ora, verbo transitivo, eu vou dizer que o predicado ali é predicado verbal. A palavra mais importante desse predicado não é os doces, né? Não é a palavra doces ali. A palavra mais importante é o verbo, é a ação verbal. Quando o verbo é de ação, claro que ele tem que ser considerado o núcleo do grupo, né? Então esse fez aqui é o núcleo do predicado. O verbo é o núcleo, portanto eu vou dizer que é um predicado verbal, tá? Você pode entender também assim, não há predicativo na frase. O predicado tem que ser considerado verbal. O predicado verbo nominal nada mais é que a junção de 2 predicados. Ó, eu até vou pegar essas mesmas frases ali e fundi-las numa só. O predicado verbo nominal é formado por um verbo transitivo ou intransitivo e ao mesmo tempo um predicativo, tá? Ó, a moça fez os doces doentes. Peguei as 2 frases, a moça está doente, a moça fez os doces, juntei num único predicado. A moça fez os doces doente. Ó, o que nós temos aqui? O fez, que é um verbo transitivo direto, é portanto um núcleo. Temos a palavra doente, que é o predicativo do sujeito. Então, gente, o que eu tenho aqui? Eu tenho, na realidade, 2 núcleos. Eu peguei exatamente aquelas 2 ali. Doente era o núcleo aqui.
Aqui o fez era o núcleo, juntei os dois e eu tenho dois núcleos. Eu tenho o verbo transitivo e eu tenho a palavra doente que qualifica a moça. Dos núcleos, eu vou dizer que o predicado é verbo, por causa do verbo fazer, nominal, por causa do nome adjetivo doente. É a junção dos dois. Uma coisa importante que nos ajuda a entender isso é o seguinte: sempre que o predicado for verbo nominal, nós vamos ter um verbo de ligação oculto. Mesmo porque eu já falei para vocês que quando há um predicativo, você pode subentender um verbo de ligação. Ele pode não estar escrito, mas você pode imaginá-lo ali, realmente ele está oculto ali. Olhem bem, olha o macete que eu vou dar. A moça fez os doces e está doente. Olha só, gente, eu posso introduzir o verbo estar naquela frase, né? A moça fez os doces doente, ou seja, fez os doces e está doente. Se eu posso fazer isso, é porque eu tenho ali um predicado verbo nominal, tá? Só acho que você deve tomar cuidado para não confundir. Doente é um adjetivo, por isso é um predicativo do sujeito. Se eu dissesse, a moça fez os doces tranquilamente seria um advérbio de modo, portanto seria um adjunto adverbial de modo, e eu teria aqui um predicado que verbal, não teria mais o predicativo, tá bom? Então essa é a classificação do predicado em português. Bom, na fita seguinte, meus amigos, nós vamos